Boa noite a todos. Rapaz, tem bastante gente, hein? Que legal. Então, vamos lá. A gente vai falar das repercussões da sexualidade na saúde mental. A partir do que Lorena trouxe, que foi muito rico, né? Muito legal, que já tem vários aspectos ali da saúde mental, mas é importante também a gente falar de como essa sexualidade vai influenciar na saúde mental e como a saúde mental influencia também na sexualidade do indivíduo. Então, tem muita coisa aqui que a gente pode debater. Então, assim, primeiro a gente tem os aspectos sociais, né, da sexualidade. Então, como a gente já conversou, tem o gênero, né? A partir do momento que a gente descobre que a menina compra tudo rosa, né, vai aí compra boneca, enfim, tem toda uma expectativa nas mulheres a partir do momento que se define que aquela é uma menina, né, do gênero feminino. Tem as regras de comportamento também, então, ó, você vai sentar com a perninha fechada, você vai usar saia, e você vai tomar cuidado com como você se porta, porque senão os caras podem te assediar, etc. Então, assim, desde muito pequeno, já existem essas regras em cima da mulher, né? Então, isso vai influenciar, claro, a sexualidade das mulheres. E também tem as questões socioculturais, então, a moral religiosa, a questão da castidade, né, como se portar com relação a essas questões religiosas. Cada um tem o seu ponto de vista, né, religioso. Mas a gente tem que levar em consideração também o princípio do prazer. Ou seja, tanto homens quanto mulheres, os seres humanos, têm prazer. Então, o sexo, nos seres humanos, não foi feito só para reprodução. Então, assim, isso é uma coisa que é clara, né? Então, é algo para a gente poder também questionar, né? A religião diz uma coisa, a ciência diz outra. Então, cada um vai seguir o seu ponto de vista e adaptar para o que fique mais confortável, né? Uma coisa que é importante a gente levar em consideração também é que o sexo envolve poder, né? Então, dependendo de como se dá essa parceria, né? Tem casais que gostam de um pouco mais de violência, né? De palavras mais agressivas, de usar apetrechos e tal, que envolvem questões de poder. Então, assim, se usa muito dentro das relações também, olha, você não me deu uma bolsa, eu vou negar sexo por uma semana, enfim. Então, se usa também muito isso, né? E o sexo ele envolve também muitas outras coisas. Envolve beleza, né, autoestima. Então, são as lingeries, são as maquiagens, é como eu vou me sensualizar, me erotizar para que eu fique mais atraente para o meu parceiro, né? Envolve fantasia também. Então, o que que você gosta, o que que você gostaria de fazer. E também tudo muito relacionado ao marketing. O sexo em si vende muito. Vende de roupa, vende de maquiagem, vende de acessórios, vende de carros, de perfumes e creme dental, etc., né? Então, além disso, ainda tem as questões reprodutivas, né? Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de tudo isso. E aí a gente leva em consideração também alguns fatores aí que influenciam a sexualidade das mulheres. Então, a gente falou aí já dos fatores biológicos, né, as questões hormonais, a gente fala até de questões ortopédicas, né, dependendo se você está com dor na coluna, por exemplo, algumas posições que não são agradáveis, etc. Né, a gente fala também de hipertensão, diabetes, questões neurológicas, às vezes, também influenciam. Né? Então, a gente tem os nossos fatores biológicos, hormonais, e etc. Mas também tem essas questões psicológicas individuais, né? Então, se você sofreu algum tipo de abuso na infância, no início da adolescência, como é que você vai enxergar a sexualidade a partir disso que você viveu? Né? Como é que foi a sua criação, os valores, essas questões morais que foram colocadas para você? Né? Como é que é essa autoestima? A gente já falou muito também de autoestima. Né? Então, às vezes, você não tem o corpo que você desejava. Então, você já não se acha atraente por conta do corpo que você tem. Então, para você se permitir sentir prazer quando você não está satisfeita com você mesmo, é muito difícil. Né? E questões de humor e personalidade também. Então, quando a gente fala de um indivíduo deprimido, como a gente já falou, se não tem vontade nem de levantar da cama, nem de comer, não vai ter vontade de ter relação também. Né? E a gente fala também das questões de personalidade. Então, tem indivíduos que dizem, não, para mim, sexo não é importante. Né? Importante é trabalhar, comer e dormir. Né? Para outras pessoas, sexo, gente, é o centro da minha vida. Né? Então, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando da pessoa, né? Mas principalmente as mulheres, que têm muito medo de abandono, e aí acabam se submetendo a relações que elas não estão confortáveis, e aí isso
claro que vai gerar desconforto, vai gerar dor, né? Elas acabam se submetendo a coisas mais violentas, né? E aí, muitas vezes, não usam preservativo porque não quer desagradar o parceiro, né? Numa dessa, acaba pegando uma doença, enfim. Então, vão surgindo outros problemas relacionados com a personalidade que levam a esse ciclo aí de desastres, né? As preocupações também, né? Então, a gente falou aí da lista de compras, né? Então, tem muita coisa que está envolvida, né? A satisfação com o relacionamento. Então, é aquela coisa, você trabalhou o dia todinho, você chega em casa, você tem que lavar a louça, seu marido chegou mais cedo, mas você tem que lavar a louça, você tem que fazer a tarefa das crianças, você tem que pagar as contas. Eu estou vendo essa galera só fazendo assim. Né? E o marido está lá, bonitão, sentado, assistindo televisão, assistindo o seu futebol. Depois que você fez tudo isso, que você já organizou todas as tarefas do dia, que você está morta de cansada, tomou seu banho, tudo que você quer, com dor de cabeça, é deitar e dormir. Aí ele vem com aquela desculpa, mas você está sempre com dor de cabeça, você está sempre cansada. Então, assim, como é que você fica satisfeito num relacionamento que não tem parceria para as outras coisas? Então, para a parceria sexual, isso também vai ser uma dificuldade, né? E as doenças físicas e psiquiátricas. Então, por exemplo, se você tem a disfunção hormonal, ou se você tem uma hérnia de disco, por exemplo, que te causa muita dor, que te causa dormência, né? Se você tem doenças psiquiátricas, e aí quando eu falo de doença psiquiátrica, não é só a depressão, né? O transtorno de ansiedade, por exemplo, você fica o tempo inteiro sofrendo com o que vai acontecer lá na frente. Então, você está envolvida na relação sexual pensando, não, mas daqui a 10 dias eu vou ter que pagar uma conta. Não, e se meu chefe me demitir? Não tem como se dedicar a uma relação sexual com isso. Né? Se você tem, por exemplo, um transtorno psicótico, você acha que você está sendo perseguido, também fica difícil. Né? Então, são várias questões aí que estão envolvidas. Né? E aí a gente leva em consideração também a mulher multifunções. Né? Então, a gente está preocupado com se as crianças comeram, se as crianças tomaram banho, a gente está preocupado com a beleza, porque a gente tem que manter a autoestima, não importa se você é mãe, se você é profissional, você tem que estar bonita, você tem que estar gostosa, você tem que estar bem arrumada, né, se as contas estão em dia, mas, ao mesmo tempo, poxa, eu passo por tanta coisa, tanto estresse, eu mereço uma torta. E aí você come a torta, aí você se sente culpado porque você vai engordar, aí você acha que a sua barriga está grande, aí você já não se sente atraente. Né? Enfim, então, todas as pessoas que você tem que dar atenção, você tem que ser um bom profissional, né? Uma boa profissional, mas você também tem que separar um tempo para você, então você tem que cuidar das suas amizades também, porque senão, se você termina seu relacionamento, você se afastou das suas amigas, você está sozinha. Então, assim, são muitas coisas, e ainda, às vezes, o parceiro age como filho, então também tem que cuidar com relação a isso. Então, sexo é só uma parte. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. E aí, a gente vai pensando, né, que esses problemas de sexualidade vão interferir na saúde mental. Porque o que acontece? Se você tem o vaginismo, por exemplo, né, que é quando você tem contrações muito intensas e você não consegue permitir uma penetração, sente muita dor e tal. Ou então, por exemplo, se é uma pessoa que não tem orgasmo, por exemplo. Né? Se existe uma disfunção sexual ali, o que acontece? É difícil falar para quem que você vai se abrir para falar de uma questão tão íntima. Existe uma baixa autoestima, então a pessoa começa a ter sintomas ansiosos, começa a ter sintomas depressivos, tem alteração de humor, tem alteração do sono. Né? Porque o que acontece? A gente vive num meio social. E, por mais que os homens falem mais de sexo do que as mulheres também falam. E isso está na mídia, isso está na novela, isso está em todos os lugares. Então, assim, eu me sinto diferente porque eu não consigo ter essa vida de qualidade que todo mundo fala. Né? Que chega na novela e aquele casal se beija e, daqui a pouco, já estão se pegando e aparece a cena do dia seguinte, todo mundo feliz. Isso não acontece comigo. Então, isso gera muito desconforto. Né? E também, além desse sofrimento, né, de sintomas ansiosos, de sintomas depressivos, de baixa autoestima, tem também as dificuldades sociais e a dificuldade no relacionamento. Então, você começa a dizer, não vou sair com minhas amigas porque elas vão começar a dizer de todos os caras que elas pegaram e eu não quero. Não quero falar porque eu não estou pegando ninguém, porque eu não posso. Porque, se eu for, vai acontecer isso. Né? Muitos conflitos no relacionamento, muitos términos. Né? Então,
Aí aquela coisa, porque você não gosta de mim, porque você está evitando relação. Não, eu gosto de você. Não, mas então é porque você tem outro, é por isso, né? Enfim, então, às vezes é uma questão que é individual, né, da mulher, que vai gerar um conflito no relacionamento, que vai gerar uma ruptura, que vai tomar uma proporção muito maior. Então, de fato, questões relacionadas à sexualidade podem trazer muito sofrimento, né, mental para as mulheres. E a gente acaba vendo muito isso no consultório, né? E aí, quando chega para o consultório da psiquiatria, já passou por 3 ginecologistas, já fez ressonância, já fez ultrassom, etc. E a gente vai vendo, como a Lorena colocou, que o buraco é muito mais embaixo, né? Não é só o hormônio, enfim. Né? E aí a gente fala também de como se dão os tratamentos também, né? E dos transtornos mentais. Então, o que acontece? Se você tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, etc., você pode ter uma disfunção sexual. A medicação pode causar isso. E, às vezes, esse é um outro problema, né? Eu fui para o psiquiatra para me tratar da depressão. Eu vou falar que eu não estou tendo orgasmo? Sabe? Não cabe, né? As pessoas têm vergonha de falar. Então, tipo, não, eu vou parar o remédio, é melhor. E aí, quando a pessoa para o remédio, depois entra em crise de novo, até a gente descobrir, já passou 3, 4 meses. Né? Mas as doenças mentais também causam disfunções sexuais. Então, pode ser por conta das duas coisas, né? Ou do tratamento, ou por conta da doença. Então, você vai ter a redução do desejo, né? A redução da vontade de iniciar uma relação. Pode ter também a dor durante a relação sexual, que às vezes é por um desconforto mesmo, às vezes é por redução de excitação, lubrificação, etc. E a dificuldade e a ausência de orgasmo também pode acontecer. Né? E aí a saúde mental ela também vai influenciar no comportamento sexual. Então, assim, tem um lado da sexualidade influenciando na saúde mental e tem também a saúde mental influenciando na sexualidade. Então, como eu coloquei, né, a submissão a atos não desejados por um medo de abandono, por uma carência, né, que são características de personalidade. E a gente tem também a questão dos comportamentos sexuais de risco. Né? Então, a gente vê, por exemplo, pacientes bipolares que têm um quadro de mania, em que tem uma elevação do humor, um aumento da libido, e, por isso, acabam se envolvendo em situações desagradáveis. Né? Então, depois que a pessoa sai da crise, vem uma vergonha, uma culpa muito grande. Né? Muitos pacientes que a gente acaba internando depois, a gente precisa fazer profilaxia para doenças sexualmente transmissíveis, pílula do dia seguinte. Né? E a gente acaba observando também algumas pacientes que têm características de personalidade que são ou mais impulsivas ou mais dependentes, que elas, por se submeterem a essas relações amorosas disfuncionais, se envolvem em relações sexuais disfuncionais também. Então, aí a gente vai ver que são pessoas que têm 3, 4 abortos, né, que já tiveram várias doenças sexualmente transmissíveis. Então, é algo que é dos dois lados, né, sexualidade, saúde mental, sexualidade. Então, resumindo, né, tem esse ciclo aí de mudanças. Então, a sexualidade ela envolve comportamento e envolve as relações, né, interpessoais. Isso vai influenciar na saúde mental, e a saúde mental, através do comportamento e através das relações, como a gente já foi falando, influencia na sexualidade. Né? E como a gente já falou, né, o modelo sexual, o modelo circular de resposta sexual, a gente está falando aí da neutralidade, o estímulo sexual, etc. Isso gera satisfação emocional e física. Então, voltando para a parte a gente viu que o sexo é importante para a saúde mental, mas o outro lado também vai. Né? Então, assim, você tem que estar bem para você poder ter relação, mas quando você tem relação, às vezes você também se sente bem. Então, às vezes, as pessoas relaxam tomando uma cerveja, outras vendo um filme, outras pessoas relaxam tendo sexo. Então, assim, acaba sendo positivo também. A gente fala de liberação de neurotransmissores, substâncias que causam prazer. Né? Então, ajuda a aliviar a ansiedade, a aliviar o estresse. Então, de fato, é de duas vias. Né? Enfim. Então, assim, uma coisa que chama muita atenção, né, dessa ausência do desejo sexual espontâneo, que vem o desejo responsivo também, mas quando a gente coloca as preocupações, esse ciclo todo vai se quebrar.
Então, quando a gente leva em consideração todo o contexto de parceria, de ambiente, né? Se tem gente em casa, né? Como quando a sogra está em casa, se a criança está doente, se tem dificuldade financeira, isso, de fato, vai influenciar bastante. E aí, quando a gente fala de tratamento, existem os tratamentos farmacológicos e os tratamentos não farmacológicos. Então, o principal, a gente fala sempre, são as mudanças do estilo de vida, né? Cada palestra que a gente fala da importância desses hábitos, né? E parece uma coisa chata, repetitiva, etc. Mas, assim, quem consegue se engajar na atividade física, depois de 1 mês, 2 meses, já começa a ver a diferença no corpo, na qualidade do sono, no bem-estar, na autoestima. Você vai vendo as mudanças do seu corpo, você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo mais atraente, né? Então, assim, você melhora a sua atividade física, você tem mais disposição, então a sua prática sexual ela se torna mais prolongada, né? Você consegue outras posições, sustentar algumas posições, então, assim, faz uma diferença também para a sua performance, se a performance é algo que é importante para você, né? Atividade física, a higiene do sono também. Então, se você não dorme bem, no dia seguinte você está cansado, irritado, estressado, você fica esquecido. Então, de fato, o seu desejo pode diminuir. Então, o sono é fundamental. Se você dorme bem, vai facilitar a sua vida sexual e a sua saúde mental também. Então, essas mudanças são tanto para a saúde mental quanto para a sexualidade, né? E a alimentação saudável também. Porque a gente sabe, transar depois de comer uma moqueca é um pouco difícil, né? Então, se você tem uma alimentação mais leve, se isso ajuda o funcionamento do seu intestino, se você você já está num processo aí de autocuidado, de perda de peso, né, de você se sentir bem com você mesmo, também vai facilitar, né? E aí, quando a gente fala de psicoterapia, também a gente tem várias abordagens, né? A psicoterapia individual é o principal que a gente fala, né? Para que a gente vá abordando essas questões morais, questões religiosas, a questão da criação, a gente vai abordar as crenças e os tabus que o indivíduo tem com relação à própria sexualidade e à sexualidade do outro, né? Não necessariamente por uma terapia sexual, né? A gente sabe que a terapia sexual ela vai ser focada nessa questão. Mas, muitas vezes, se você não tiver acesso a uma terapia sexual, quando você faz a sua terapia individual, focando na sua história de vida, você já consegue desfazer esses nozinhos para que a sua vida sexual se torne mais saudável, né? Então, assim, a terapia sexual ela é interessante, ela é importante, mas a individual que seja de uma outra abordagem também é interessante, né? Você pode ter a terapia de casal também. Então, a terapia de casal, independente se é um casal homo ou heterossexual, essa terapia ela vai não só falar da prática, não só vai falar do contexto, mas também vai falar da relação. E a relação interpessoal ali daquele casal é o que é o mais importante, né, para que esse casal tenha satisfação, né, e estimular esse diálogo. O que você gosta, o que você não gosta, né? Às vezes, assim, é um casal que se dá super bem e tem diálogo em várias coisas, mas, quando se fala de sexo, simplesmente se trata... Na verdade, quando se trata de sexo, eles não conversam, né? Então, existe ali aquela linguagem não verbal do ela botou a camisola, a gente vai transar, né? Então, assim, fica algo que também é muito mecânico. Então, é importante, a terapia de casal ajuda também nesse sentido, né, de você falar e você escutar, né? E a terapia em grupo também, né? Não necessariamente com pessoas que você conhece, mas quando você tem uma terapia de grupo, você vai compartilhando experiências, você vai escutando o outro, e os discursos muitas vezes são muito semelhantes, né? E aí você, poxa, eu também passo por isso, ou então eu já passei por isso. E aí você se vê às vezes na outra pessoa, você dá um conselho para outra pessoa, quando você se escuta, faz todo sentido para você também, né? Então, a terapia de grupo também pode ser muito benéfica, né? Não só para compartilhamento de experiências, mas também para dicas, para trocas, né, dessa questão da erotização, etc. Isso também ajuda bastante. E para o suporte mútuo, né? Também para as outras questões da saúde mental do indivíduo. E aí, as técnicas comportamentais, a gente vai ter várias, né? Mas, assim, o mais importante é a gente fortalecer a intimidade do casal
e pensar que a penetração ela não é, o mais importante, né? O que é importante é a conexão do casal como um todo. Então, isso que Lorena traz de momentos que tenham toque sem ter o coito em si, né? Esse foco nas preliminares, se você deixa a penetração para um segundo momento, em que a pessoa já foi bastante estimulada, já está bastante excitada, já teve orgasmos, fica muito mais fácil também essa penetração, né? Então, o estímulo gradual também é importante, né? Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma dificuldade e ela só consegue o toque com o dedo, né? Não consegue ainda uma penetração. Então, vamos começar só com o dedinho mindinho, depois a gente vai colocar outro dedo, enfim. E a cada relação, né, a cada período, aquele estímulo vai aumentando até que a mulher se sinta segura o suficiente e permita, né, essa penetração. E a mudança de ambiente também é muito importante, né? Que se tenha um momento que seja específico para o casal, né? Às vezes, para algumas mulheres, é muito difícil ter relação com o filho dormindo no quarto do lado, né? Diversificar as práticas também. Às vezes fica só aquela coisa, a mesma posição, é o mesmo tempo, ela já sabe ali que é cronometrado, é o tempo que o filho toma banho. Então, assim, por que não prolongar, fazer outras coisas, né? Isso também ajuda bastante. E aí, quando a gente fala de abordagens medicamentosas, a gente vai ter o tratamento das causas específicas, né, vasculares, neurológicas, hormonais, ginecológicas, etc. Mas, como a gente está falando de saúde mental, né, a gente fala também da adaptação do tratamento psiquiátrico. Isso é que é o mais significativo, né? Porque o que acontece? A gente sabe que sexo é importante para algumas pessoas. É tão importante quanto dormir, quanto comer, né? Mas a preservação da vida vem antes. Não adianta a gente interromper um antidepressivo ou interromper um antipsicótico e o indivíduo entrar em surto e se matar. Então, assim, a vida vem primeiro. Então, o tratamento psiquiátrico ele vem em primeiro lugar. A gente vai tirar o indivíduo da crise e, num segundo momento, é que a gente vai adaptar o tratamento. Então, assim, existem várias estratégias que a gente pode fazer. A gente pode, se o paciente já está estável há algum tempo, a gente pode tentar reduzir a dose, apesar de que a dose do medicamento, apesar de que a gente precisa de um monitoramento mais de perto, porque às vezes existe risco de começarem a surgir sintomas, né? Com essa redução de dose. A gente pode tentar trocar a medicação, trocar a classe, né? Alguns antipsicóticos têm um risco menor de disfunção sexual, outros têm mais, né? E, inclusive, a gente usa algumas dessas medicações para fins específicos, né? Por exemplo, um homem que tem ejaculação precoce, a gente tende a usar antidepressivos que causam retardo ejaculatório. Então, a gente já mata ali os dois coelhos, né? Trata a ansiedade e causa o retardo ejaculatório, que é o que a gente precisa para o tratamento da ejaculação precoce, né? Então, a gente pode adaptar esse tratamento psiquiátrico nesse sentido, né? Tentar escolher a droga que seja que tenha um risco menor de disfunção sexual. Às vezes, o que a gente pode fazer também é acrescentar antídotos. Então, por exemplo, uma mulher que teve uma melhora parcial da depressão, mas começou a ter redução de libido, redução de desejo e de excitação com a medicação específica. A gente pode pensar em colocar um antidepressivo que pode aumentar o desejo, né? Contribuir com isso. Ou seja, colocar lá, a gente colocaria 2 remédios em vez de um, mas um meio que ajudaria a combater o efeito do outro. Então, isso também é uma estratégia, né? Em alguns casos, a gente vai interromper o tratamento, né? Então, por exemplo, indivíduos que têm uma disfunção sexual muito grande, mas que têm uma relação a cada 15 dias porque o parceiro viaja. Então, 2, 3 dias antes, a gente pode interromper, né? Então, assim, dentro de um contexto muito específico, que a gente vai monitorar de perto, a gente vai evitar crise, a gente vai perceber se existem sintomas de retirada, porque tem gente que, quando para o remédio, passa mal, né? Então, assim, são algumas estratégias que a gente pode fazer, né? Fisioterapia pode ser usada em alguns casos também, né? E o tratamento do parceiro, eu acho que isso é algo também que ninguém fala, né? Às vezes a gente
chega um casal, eu acho que Lorena deve passar por isso algumas vezes, né? O casal chega no ginecologista e a mulher diz, não, porque ela não tem orgasmo. E aí, quando você vai investigar, é uma relação sexual que dura 4 minutos. Então, assim, talvez a dificuldade esteja com ele, não com ela, né? Então, é um homem alcoolista, por exemplo, né, que bebe, que fica agressivo, e aí, depois de beber, ele está lá sujo, embriagado, ele quer ter relação, a mulher não quer. Isso é ausência de desejo? Talvez não seja, né? Então, às vezes, a gente precisa também tratar o parceiro, né? Então, no final das contas, a gente está vendo aí essa via de mão dupla, né, em que a saúde emocional ela é fundamental para uma vida sexual plena e satisfatória. Mas a gente vê também que a sexualidade também é importante para uma saúde mental de qualidade. Obrigada.